Alô, irmãos e ouvintes de todo o Brasil e também de diversas partes do mundo. Hoje eu venho falar sobre o Tiago, fé que se mostra pelas obras. Assim, no texto áureo está escrito, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. A verdade prática é: a nossa fé tem de produzir frutos verdadeiros de amor, do contrário, ela se apresenta falsa. A leitura diária em Hebreus 10, 24, as boas obras devem ser estimuladas. Isso na segunda-feira em Hebreus 10, 24, terça, 1 Timóteo 6, 17 ao 19, as boas obras e as riquezas do mundo. Na quarta, Tiago 2, 14 ao 17, é possível haver fé sem as obras? Em quinta, Efésios 2, 8, 9, nós somos salvos pelas boas obras, não somos salvos pelas boas obras. Sexta-feira, Efésios 2, 10, salvos pratica boas obras. Sábado, Romanos 12, 9, 10, amor cordial e fraterno. Agora abrindo a página, nós iremos ler a leitura bíblica em classe que diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as boas obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aqueitai-vos, fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as boas obras, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé. Sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas ao homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu emissários e as despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela também é morta. Bom, no estudo de hoje nós vamos estudar a mensagem de Deus entregue aos santos irmãos do primeiro século, por intermédio de Tiago, o irmão do Senhor. Assim pode ser resumida a Epístola Universal de Tiago, uma carta de conselhos práticos para uma vida bem-sucedida e, de acordo com a palavra de Deus, a espiritualidade superficial e a ausência da integridade, a carência da perseverança, a insuficiência da compaixão para com o próximo são características que permeiam o caminho de muitos crentes dos dias modernos. O estudo dessa epístola é relevante para os nossos dias, pois contempla, não é, a oportunidade de aperfeiçoamento, o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, havendo-nos compreender que a fé sem as obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Agora nós vamos estudar a autoria, local, data e destinatário. Autoria. Em primeiro lugar, é preciso destacar o fato que há no Novo Testamento a menção de 4 pessoas com o nome de Tiago. Tiago, pai de Judas, não Iscariotes, está em Lucas 6,16. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, Mateus 4, verso 21. Capítulo 10, versículo 2. Marcos 1, 19, 10 e 35. Lucas 5, 10, 6, 14. Atos 1, 13. Capítulo 12 também, versículo 2. Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 discípulos. Mateus 10, verso 3. Marcos 3, versículo 18.
15, versículo 10, Lucas 6, 15, Atos 1, 13. Finalmente, Tiago, autor da epístola, que era filho de José e Maria, meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Após firmar nossos passos na fé e testemunhar a ressurreição do Filho de Deus, o irmão do Senhor liderou a igreja em Jerusalém. Atos 15, 13 a 21. E mais tarde foi considerado o apóstolo. Colossenses 1,19. Pela riqueza doutrinária da carta, o autor não poderia ser outro Tiago, senão o irmão do Senhor e líder da igreja em Jerusalém. Local e data. Embora a maioria dos biblistas veja a Palestina, e mais especificamente Jerusalém, como o local mais indicado de produção da epístola, a informação é desconhecida sobre a data, tratando-se do período antigo da era cristã. Sempre será aproximadamente. Por essa razão, a Bíblia de Estudo Pentecostal data a produção da carta de Tiago entre os anos 45 a 49 depois de Cristo, aproximadamente. Destinatário: as 12 tribos que andam dispersas. Tiago 1, versículo 1. Há muita estrutura política de Israel perder a configuração da divisão em tribos. Assim, o Novo Testamento, a expressão 12 tribos é um recurso linguístico que faz alusão de forma figurativa à nação inteira de Israel. Todavia, ao usar a fórmula 12 tribos, na verdade, Tiago refere-se a cristãos dispersos na Palestina e variadas igrejas estabelecidas em outras regiões, isso em todo o povo de Deus espalhado pelo mundo. O propósito da Epístola de Tiago: orientar em um tempo marcado pela falsa espiritualidade e egoísmo. As orientações de Tiago são relevantes e pertinentes, isso porque a Escritura nos revela o serviço de Deus como a prática concreta das atitudes e comunhão. Guarda-se do sistema mundano, engano, falsidade e egoísmo, e amar o próximo. Assim, através de orientações práticas, Tiago almeja consolar os cristãos, exortando-os acerca da profundidade da verdadeira, pura e imaculada religião para com Deus, qual é: visitar os órfãos, as viúvas nas tribulações, não fazer acepção de pessoas, guardar-se da corrupção do mundo, consolar. Numa cultura onde não se dobrar a César, honrando como a divindade, significava rebelião à autoridade maior. E os crentes antigos foram impiedosamente perseguidos, humilhados e mortos. Entretanto, a despeito de perder emprego, pais e filhos sofrer martírios em praças públicas, eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Por isso a epístola ainda é hoje um bálsamo para a igreja e os crentes perseguidos pelo mundo. Fortalecer, além de perseguir cruéis, os crentes eram explorados pelos ricos, desfraudados, afligidos pelos patrões. Apesar de a palavra de Deus condenar com veemência essa prática mundana, infelizmente ela ainda é muito atual. A epístola de Tiago não foge à tradição profética de condenar tais abusos, pois além de expor o juízo divino contra os sacerdotes, o meu irmão do Senhor exorta os santos a não desanimarem na fé, pois há um Deus que contempla as más atitudes dos injustos, e certamente, vamos ver aqui, e certamente cobrará muito caro por isso. A queda de quem explora o trabalhador não tardará. Tiago 5, 1 ao 3. Atualidade da epístola. No tempo de superficialidade, outro propósito da epístola é levar o leitor a um relacionamento mais próximo com Deus e com o próximo. A carta traz diversas citações do Sermão do Monte, como prova de que o autor está em plena concordância com o ensino do Senhor Jesus. Tiago chama a atenção para a verdade que, se as orientações de Jesus não forem praticadas, o leitor estará fora da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, a igreja do Senhor não pode abandonar os conselhos divinos para desenvolver uma espiritualidade sadia e profunda, no tempo de confusão entre salvação pela fé ou salvação pelas obras. O leitor desavisado pode pensar que a epístola de Tiago contradiz o apóstolo Paulo quanto à doutrina da salvação mediante a fé. Nos tempos apostólicos, falsos mestres torceram a doutrina da salvação pela graça proclamada pelos apóstolos dos gentios. Entretanto, a epístola de Tiago evidencia que não se deve fazer separação entre a fé e as obras. Apesar de as obras não garantirem a salvação, a sua manifestação de testemunho de experiência salvífica do crente. Uma fé posta em prática. Muitos dizem ser discípulos de Cristo, mas estão distantes das virtudes bíblicas. Esses não evidenciam sua fé por intermédio de suas atitudes. Os pseudos discípulos visam seus interesses particulares e não a glória de Deus. Precisamos urgentemente priorizar o reino de Deus e sua justiça. Tiago nos ensina, assim como João Batista, que precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Conclusão: como em toda
A Escritura Sagrada, a Epístola de Tiago, é um farol aceso e permanente. Atual, ele nos alerta contra a mediocridade da vida supostamente cristã e nos exorta a fazer as Escrituras o nosso pão diário. Jesus Cristo sempre foi zeloso pelo bem-estar do seu rebanho. Em todas as épocas, ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. É do interesse do mestre os discípulos vivem em harmonia e amor mútuo, a fim de não trazer escândalo adentro e muitos menos que estão fora da igreja. E não nos esqueçamos, a religião pura e imaculada é a fé que se mostra através de nossas práticas e obras. Agora responda, quem é o autor da Epístola de Tiago? Quem são os destinatários da Epístola de Tiago? Terceiro, segunda lição, quem são os propósitos da Epístola de Tiago? 4. O que prova as citações do Sermão da Montanha na Epístola de Tiago? 5. Por que não podemos fazer separação entre fé e as obras? Agora vocabulário. Compatriota, que se origina da mesma terra, dispersa, espalhada e separada, imaculada, pura, sem mancha qualquer. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.